Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Mais um dia Deus tem nos dado, tem nos abençoado e mais uma excelente oportunidade para estarmos juntos meditando na preciosa palavra de Deus. Hoje nós temos um momento maravilhoso nesse devocional, onde nós vamos falar sobre estarmos juntos. E o tema é um por todos e todos por um. Então prepare já a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 32 até o 35. Esse será o nosso tema, ou o nosso versículo, que vamos então meditar nesta manhã. Então lembrando, hoje à noite às 18 horas teremos o nosso devocional, e a partir de amanhã nós vamos dar então a continuidade às 18 horas no Marcas de um Membro Saudável, tá certo? Então já prepare aí o seu coração para que possa receber a palavra de Deus na quinta-feira no nosso culto de doutrina e oração. E você também já pode ir preparando aí para à noite fazer os seus pedidos de oração. Ontem tivemos um tempo tão bom, né? Deu muito parecido com o nosso tempo de oração, né? Muitos pedidos de oração. Falamos sobre a importância da oração. Olha como é importante falar sobre isso, né? Nós sabemos da importância da oração, sabemos que ela é fundamental para a vida cristã, sabemos dos benefícios da oração na vida do crente, mas precisamos às vezes tratar sobre isso para vermos o quanto ela é importante, né? E a resposta do que foi ensinado foi imediata, né? Os irmãos pedindo oração, né? Tendo lá as suas petições. Então, meus amados, como é bom, né, meditarmos na palavra, e como vocês e assim como eu podemos crescer mais e mais na graça e no conhecimento do nosso amado Pai. Então daqui a pouquinho, menos de 2 minutos, nós vamos estar meditando. Quero fazer aqui uma pergunta para a irmã Márcia, para saber como é que está o irmão Cláudio, também a Stephanie, se está tudo bem, se estão todos melhor, como é que estão os nossos irmãos. Se ele puder entrar ao vivo, irmão Cláudio, dê um likezinho aí pra gente, que a gente faz aqui a abertura com ele, para ele dar algum relatório de como está, e também orar para fazer a nossa abertura. Nosso tempo de oração agora, tá bom? Faça assim só para confirmar, que aí eu faço a chamada para ele dar um relatório, saber como é que estão as coisas, nos dizer como está e também orar uns pelos outros aqui, né? Foi nossa escola bíblica ontem, foi exatamente falando sobre orar uns pelos outros. Então ontem oramos e hoje então vamos pedir a direção para que ele também possa estar conosco. Só se ele puder, você dá um toquezinho aí, senão não tem problema. Então a irmã mesmo pode entrar aqui na live, se puder, aí a irmã fala, passa um relatório e a gente ora juntos. Mas espero, tenho fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele está bem melhor, também a Stephanie, e creio também que as coisas estão ficando mais limpas, né? A nuvem estava meio escura, mas eu creio que agora está ficando mais claro. Ainda estão se recuperando, ok. Muito bem. Mas por enquanto só Stephanie e o irmão Cláudio, né? Graças a Deus. Creio que ele já deve estar bem melhor. Agora, irmã Márcia. Ok, irmã Márcia. Vamos orar sim pela irmã. Então pronto, já vamos colocar aqui no nosso momento de oração agora a irmã Márcia, também a sua família, e vamos pedir a Deus que então esteja restaurando completamente a saúde e restaurando também
o que preciso for também nos nossos lares. Vamos orar, vamos pedir a Deus então esse tempo. Senhor nosso Deus, Pai querido, queremos nesse momento, Senhor Deus, te louvar primeiramente, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso pastor, é o nosso Pai. Reconhecer que o Senhor cuida de nossas vidas, Senhor Deus, como um pastor amado. E queremos, Pai, te louvar e engrandecer o teu nome, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas. Quero continuar, Senhor Deus, te suplicando pela vida do irmão Cláudio, pela vida da sua filha Stephanie, também pela vida da Sara, pela vida da irmã Márcia. Que o Senhor possa estar, Pai amado, restaurando a saúde deles. Possa, Pai amado, estar agindo com sua graça na casa do nosso irmão Cláudio, que o Senhor possa estar tratando tudo aquilo que precisa ser tratado, a saúde possa estar sendo restaurada, e assim, Pai amado, esses irmãos possam estar bem e louvando ao Senhor. Mas também que nesse momento que eles estão passando, que o Senhor possa dar perseverança, aumentar a fé, dar ânimo, Senhor Deus, na luta, coragem, Senhor Deus, confiança no Senhor, que o Senhor pode restaurar, Senhor Deus, a vida desses irmãos. Queremos também te pedir pela minha irmã, que está indo hoje ao médico, que o Senhor possa estar também olhando, vendo, Senhor Deus, restaurando a saúde dela. Também, Senhor Deus, temos os pedidos que foram feitos ontem, a irmã Elza, a irmã Nadiane, por sua família, a irmã Janira, também, Senhor Deus, a irmã Isabel, a irmã Meire, irmã Matilde, a irmã Rita, que foi ao médico ontem, cansada, com falta de ar. Que o Senhor também possa estar trabalhando, Senhor Deus, na saúde delas, restaurando completamente, Pai. Derrama a tua graça, Senhor Deus, graça sem medida nas nossas vidas, porque precisamos urgentemente, Senhor Deus, disso. Louvamos o teu nome, Pai, louvamos porque o Senhor é digno de toda adoração, somos gratos desde já, entendendo que a tua resposta virá, Senhor Deus, temos confiança plena no teu cuidado, na tua proteção e no teu amor. Descansamos nisso, Senhor Deus, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Meus queridos e amados irmãos, hoje 6 de maio de 2020, o nosso devocional está no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 32, vamos ler até o 35. Diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, medida que alguém tinha necessidades. O nosso versículo-chave está no versículo 32, onde diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. E o tema do nosso devocionário é um por todos e todos por um. Então, esse é o nosso momento de ver então o que o nosso autor do devocional está falando. Diz o seguinte: na igreja primitiva havia um senso de generosidade tão forte que eles compartilhavam as coisas que tinham com muita naturalidade. Não havia egoísmo e nem sentimento de individualismo entre eles. O amor fraternal era verdadeiro. O amor fraternal é o amor próprio de irmão. É o amor que deve haver entre os membros da família de Deus. Os crentes eram unidos uns com os outros, e isso era fruto da união que eles tinham com Jesus.
Nós vivemos numa época de muito individualismo. Até criou-se entre as pessoas um ditado popular que diz: cada um por si e Deus por todos. O nosso lema deve ser outro: um por todos e todos por um. Eles entenderam o significado verdadeiro do amor, por isso experimentaram um mover grandioso de Deus no meio deles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, porque repartia-se cada um segundo a sua necessidade. O verdadeiro amor levava o sacrifício. Esse amor é um dos frutos do Espírito, que deve manifestar-se na vida do crente. O amor fraternal consiste em cuidarmos dos outros como cuidamos de nós mesmos. O amor dos cristãos da igreja primitiva era demonstrado na prática. É assim que devemos amar também. É isso que Deus quer ver em nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, precisamos fazer todo o esforço para que não hajam pessoas necessitadas entre nós. O que você pode fazer para ajudar a suprir a necessidade de um irmão? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. A oração do nosso autor é: Senhor nosso Deus, há tantas pessoas necessitadas entre nós que eu posso amar mais e contribuir para uma maior unidade. Amém. Muito bem, meus amados, é um texto desafiador para a nossa vida hoje. Precisamos entender um pouco o contexto do que estava acontecendo nesse versículo de Atos dos Apóstolos. Houve então, com a pregação de Pedro, uma grande quantidade de pessoas que foram alcançadas pela graça. Houve uma multidão que se renderam aos pés de Cristo. Esse povo vinha de suas localidades, de suas cidades, lugares longes, e iam para a festa para adorar a Deus, a festa de Pentecostes. Era uma das festas que todo judeu tinha que participar. Todo judeu que cumpria a lei, ele teria que estar nessa festa. Então uma grande multidão se deslocava de grandes cidades e de grandes distâncias para chegar em Jerusalém, para participar de muitas outras festas que tinha, mas tinha a de Pentecostes, que era uma festa especial. Lá então Pedro faz aquele sermão conhecido, onde mais 3.000 pessoas então são salvos pela graça. E aí o que é que acontece? Esse povo se reúne, tinham tudo em comum, a salvação chegou na vida deles. E eles precisavam ouvir a direção de Deus para a sua vida. Eles precisavam saber o que era agora que iria acontecer com eles. Eles precisavam entender agora como eles tinham que viver. Eles não podiam mais viver com os rudimentos do judaísmo, mas tinham que viver agora como cristãos. E então eles ficaram juntos e o que é que aconteceu? Aqueles irmãos com as suas casas, com as suas propriedades, recebiam esses que vinham de fora. Então essas pessoas tinham que ser supridas. Eles não tinham trabalho, porque eles não moravam lá, não tinham casa, não tinham como se alimentar, não tinham como fazer nada. E então aqueles que já moravam em Jerusalém tiveram que cuidar destes que vieram de fora. Então se criou uma grande comunidade cristã naquele meio judaico. E aí houve-se a necessidade de se cuidar desses irmãos. Então precisamos entender que o livro de Atos está falando de algo específico. Nós estamos passando por um momento específico aqui e que existia a necessidade desses irmãos serem sustentados de alguma forma. E como é que isso acontece? É com os irmãos ajudando uns aos outros. Isso não quer dizer que, porque foi algo ocasional, por um motivo, depois esse povo todinho voltou para suas casas. Por isso que quando Paulo começa a viajar, ele vai encontrando lugares que tinham pessoas que já eram salvas, porque esse povo todinho voltou e ele foi então levar a continuidade das doutrinas e do evangelho onde existiam aqueles irmãos. Então isso era uma realidade para o começo da igreja cristã. Mas isso também não nos isenta de nossa responsabilidade hoje como igreja, né? Nós temos que entender que precisamos sim cuidar uns dos outros,
É importantíssimo o amor fraternal e verdadeiro, né? Como diz aqui, o amor fraternal é a demonstração do amor entre irmãos. Então temos que nos considerar desta forma, e diferente, né, da nossa família de sangue, né, que muitas vezes existe rixa, problemas, briga. Dentro do conceito cristão e de irmãos em Cristo, nós temos que eliminar essas zonas de conflito e nos aproximarmos, estarmos prontos para ajudar naquilo que for necessário. Então, trazendo para os nossos dias hoje, precisamos entender que temos sim no nosso meio irmãos, principalmente agora, que devem estar passando por alguma dificuldade, que possam começar a passar com o passar dos dias, né? Está se alongando muito o período da quarentena, está ficando algo que já está muito longo, e pessoas podem estar perdendo os seus empregos, os recursos que têm não suprem mais as suas necessidades, e nós como igreja precisamos estar atentos a isso. Sabemos que nós temos que nos juntar e cuidarmos uns dos outros. Esse é o nosso dever, a nossa tarefa. Então nós temos inúmeras oportunidades e teremos ainda mais de cuidarmos uns dos outros. Não temos o nosso lema, como diz, né, Deus é que vai cuidar, né, das pessoas, mas nós somos um por todos e todos por um, e não é cada um por si e Deus por todos. Não pode ser dessa forma, né? Nós temos que ter o cuidado e a sensibilidade, mas também fica-se aqui um alerta, né? Muitas vezes nesses momentos, muitos irmãos não têm coragem de dizer que estão passando por dificuldades. Muitos irmãos ficam meio que envergonhados, né? Talvez tinham um padrão muito bom e agora as coisas ficaram apertadas e não tem coragem de chegar para alguém e dizer que estão precisando de ajuda. E a gente precisa sim ter esse coração humilde, entendermos que estamos aqui para ajudar uns aos outros. Em certos momentos da minha vida eu passei por alguns momentos de grande dificuldade financeira, e como foi maravilhoso saber que tinham irmãos amados que supriram as nossas necessidades, né? Tem irmãos que são lembrados por nossa família ainda hoje com muito carinho, por sempre chegarem em momentos oportunos e nos ajudarem e suprirem a nossa necessidade, serem alvos da graça de Deus e serem também condutores da graça até a nossa família. Então é muito bom saber que podemos contar com irmãos que têm sim esse cuidado, o dom da misericórdia, de cuidar, de sensibilizar-se, de estar pronto para ajudar. Então que nós possamos estar sensíveis a isso, possamos observar os nossos irmãos e principalmente nós que estamos precisando, não precisamos ter vergonha. Não é humilhante chegarmos ao nosso irmão e dizermos que estamos carecendo de ajuda, seja ela qual for. Pode ser simplesmente uma oração, pode ser simplesmente uma carência emocional, uma atenção, um cuidado a mais. Às vezes é chegar lá na casa do irmão com um bolo para tomar um café. Às vezes é só deixar o bolo, já que talvez não possa ficar na sua casa, mas vai lá e deixa um bolo para esse irmão tomar um café, né? A gente tem muita alegria quando a gente faz aquilo que Deus manda, né? E quando nós chegamos para ajudar, né? Sempre chegamos no momento oportuno, né? Sempre quando nós vamos fazer algo para ajudar o nosso irmão, ajudar o próximo, sempre é no momento certo. E como eu fico feliz em ver isso, quando chegamos para ajudar alguém, essa pessoa, rapaz, você chegou na hora certa, rapaz, era o que nós estávamos precisando. Então isso é muito gratificante, saber que você foi usado por Deus para ser um canal de graça, um canal de bênção na vida de alguém. É uma satisfação maravilhosa. Quando temos o versículo que diz que mais vale dar do que receber, é porque aquele que está podendo dar,
ele tem mais do que precisa. Deus está lhe abençoando ricamente. E quando aquele que está recebendo, ele está precisando exatamente daquilo que você tem a mais. Então que sejamos sensíveis, tenhamos cautelas também com as nossas finanças, com os nossos recursos, com a nossa despensa, né? O tempo vai ficar um pouco mais longe, até o dia 20, provavelmente vai ser fechado o mês ainda, essa quarentena, então provavelmente iremos ficar até o fim de maio com esse processo de quarentena. Então sejamos cautelosos e fiquemos atentos para podermos ajudar uns aos outros naquilo que for preciso, naquilo que pudermos. Lá nós temos um grande exemplo na Bíblia da igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, quase sem recursos, estava passando por grande dificuldade. Mas Paulo elogia aquela igreja porque de onde eles não tinham, eles conseguiram tirar recursos. E a oferta foi generosa, foi muito generosa. Paulo então louva a Deus pela vida daqueles irmãos que dentro da sua pobreza, como o texto diz, doaram mais do que podiam e fizeram isso com alegria. Olha que coisa maravilhosa. Um elogio de Deus registrado na palavra de Deus para a nossa vida. Eles não eram ricos, não estavam tendo nada sobrando, não tinham abundância, muito pelo contrário, careciam de ajuda, mas o amor, o desejo de ajudar, o amor pelos irmãos pulsava no seu coração, e de onde eles não tinham, eles deram aquilo que tinha em sua vida, dividiram, compartilharam aquilo que tinha. Então, amados, que fiquemos então com isso no nosso coração nesse dia, que passemos a orar a Deus, também isso é um motivo de oração, para que Deus nos dê sabedoria para administrarmos aquilo que temos, mas também que Ele nos dê sensibilidade, nos dê disposição de ajudar, que podemos dizer, né, como os mosqueteiros, que somos um por todos e todos então estarão olhando para um, né? É muito difícil uma pessoa só tentar montar uma cesta para doar, mas se cada irmão der 1 quilo de alimento, nós montamos uma cesta, né? Graças a Deus nossa igreja tem feito isso e temos sido sim canal de bênção na vida de algumas pessoas, e como eu fico feliz em poder partilhar isso com os outros, né? Como eu fico feliz em saber que nossa igreja, nossos irmãos têm sido abençoadores de pessoas que estão passando por dificuldades. Então, meus amados, que dobremos os nossos joelhos, que roguemos a Deus a graça dele, a sabedoria e também a disposição de amarmos verdadeiramente o nosso próximo. Que esse seja o nosso objetivo, o desejo do nosso coração, o desejo da nossa alma, de estarmos prontos para ajudar. Só uma coisinha a mais no texto que nós lemos, que diz o seguinte: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Quero só frisar aqui um pouquinho nesses 2 textos, onde fala algo interessante. Na multidão dos que creram, naquela grande multidão, todos estavam unidos em um só coração e em uma só alma. Eles estavam juntos, pensando simplesmente no Evangelho, na graça de Deus, no amor de Deus. Eles estavam sedentos para saber mais de Deus, e isso os unia. E por causa disso eles não tinham apego a nada. Eles não estavam preocupados, o reino estava próximo. Na mente deles o reino ia se cumprir. Então não tinha mais valor, nada. E essa deve ser a nossa lição também. Às vezes nos apegamos muito às coisas porque achamos que vamos viver nesse mundo mais 100 anos. Mas o reino pode vir a qualquer momento. O Senhor pode voltar a qualquer momento, e aí aquilo que nós temos vai ficar. Então, amados, pensemos mais nisso. O que nós temos deve estar sempre à disposição daqueles que precisam. E a segunda lição que a gente pode tirar aqui é que sobre todos eles havia abundante
graça. Primeiro também diz que com grande poder os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, nós vemos aqui o poder dos apóstolos na pregação da ressurreição de Cristo. Então esse era o poder de Deus na vida deles. Eles estavam pregando, eles estavam falando, Cristo ressuscitou, Ele morreu, mas ressuscitou, Ele está vivo, essa é a esperança, Ele voltará. Ele disse para a gente lá em João capítulo 14, que Ele ia morrer, Ele ia para junto do Pai, mas Ele vai voltar. Então essa era a pregação alegre e esperançosa dos discípulos, e essa também deve ser a nossa pregação para esse tempo, pregação de esperança. Cristo está ressurreto e Ele vai vir para levar a sua igreja. E aí em todos eles havia abundante graça. Amados, que nós possamos ser objetos da graça de Deus e também meios de graça. Nós possamos ser graciosos, possamos estar sempre dando graças, porque somos alvos da graça de Deus. Há sobre nós sempre abundante graça. Sempre Deus é gracioso conosco. Então que haja graça também vindo da nossa parte. Que nós possamos também fluir de nós a graça do nosso Senhor Jesus Cristo na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Nós abençoamos e damos graças quando chegamos para um irmão e dizemos que estamos prontos para ajudar. Nós somos graciosos quando nós ajudamos de fato, de verdade. Ontem falamos de oração. Estamos também administrando graça, sim, quando oramos juntos com o irmão. Mas também podemos administrar a graça agindo, né? Nós oramos, mas também podemos agir e sermos graciosos com todos. Então, meus amados, a nossa tarefa de casa hoje é exatamente essa. Estarmos unidos em oração, um só coração, uma só alma, mas também estarmos unidos de fato e de verdade, sendo objetos da graça de Deus na vida de outros irmãos, estarmos prontos para ajudarmos, a não considerarmos aquilo que temos como só nosso, mas nos colocarmos na situação do nosso irmão e quando for preciso, estarmos prontos para ajudar. Aí a dizermos: estamos com você, meu irmão, você é meu irmão e nós vamos cuidar de você. Um por todos e todos por um. Esse é o nosso dever de casa. Refletirmos no que nós podemos fazer para demonstrarmos a graça de Deus na vida daqueles que estão à nossa volta e que estão em algum momento precisando da nossa ajuda. Então que Deus nos abençoe, que Deus possa sim continuar derramando a sua graça em nossas vidas e que sejamos cheios dessa graça e possamos transbordar também para aqueles que estão à nossa volta. Sejamos objetos da graça de Deus na vida de nossos irmãos. Vamos orar e vamos agradecer a Deus pela sua maravilhosa graça em nossa vida. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus. O Senhor sempre, sempre, sempre é gracioso. Sempre, Senhor Deus, o Senhor derrama a sua graça em nossas vidas. Como eu sempre digo, hoje pela manhã já podemos ver a tua graça. Em pequenas coisas, como eu falei ontem, em poder sentir o gosto de um cafezinho quente pela manhã, em poder saborear, Senhor Deus, a presença da família, mesmo que não estejam todos, mas os que estão com você é sua família, e poder desfrutar desse momento, poder desfrutar do ar que respiramos. Que maravilha, Senhor Deus, podermos encher os pulmões de ar, enquanto sabemos que tem pessoas que estão sofrendo nesse momento, tentando, com a ajuda de aparelhos, respirar. Que bom, Senhor Deus, que podemos respirar sem a ajuda de aparelho, apenas com a tua graça, Senhor Deus. Obrigado pelo dia, seja de sol ou de chuva, mas o Senhor tem nos dado esse dia. Obrigado, Senhor Deus, porque temos projetos, temos planos, temos esperança do que a salvação nos proporciona, isso é graça também. Mas nos ajuda também, Senhor Deus, a sermos graciosos. Que irmãos possam ser alvos da tua graça em nossas vidas, que possamos ser objetos da tua graça na vida dos nossos irmãos, que possamos ser tão certos, tão convictos da tua graça em nossa vida, que sentimos necessidade
de darmos também da nossa vida, da nossa graça aos nossos irmãos. Abençoa as famílias, Senhor Deus, da igreja. Abençoa cada irmão, cada coração, Senhor Deus, que possa estar unido em Ti, Pai, para fazermos a Tua vontade. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que Te oramos e Te agradecemos. Amém, aleluia e amém. Meus amados, que todos os amados irmãos, nesse momento, possam ser abençoados. Eu creio que já são, né? Mas que possam ser abençoados mais e mais com a graça de Deus nesse dia, porque é o que precisamos, e que possam em algum momento serem objetos de graça, que possam derramar graça na vida de alguém, e que possam ter essa felicidade de poder ser usado por Deus para abençoar algum irmão, alguém que é próximo. Que Deus abençoe o seu dia ricamente, ricamente Deus possa estar lhe abençoando nesse dia, e que até mais às 18 horas possamos estar juntos para mais uma vez meditarmos na maravilhosa palavra de Deus. Um forte abraço no coração de todos vocês, e que Deus seja gracioso e nós também sejamos graciosos uns com os outros. Amém, meus amados? E até daqui a pouco às 18 horas, se Deus assim permitir.